Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 10, versículo de número 15. Está no telão. Todos encontraram, digam amém. Diz assim: assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra que falara pelo ministério do profeta Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. Mas eu quero que você repita comigo esta segunda parte do versículo que diz: porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra. Eu gostaria que você, numa voz audível, repetisse após mim, no 3. 1, 2, 3. Porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, pelo ministério de Aías, o profeta. Tem algumas traduções que não está profeta, mas ministério. Aías era um profeta. Toma o seu assento dizendo amém. Meus irmãos, alguns domingos passados, nós iniciamos aqui uma série de mensagens falando sobre mudanças. Os irmãos estão lembrados que nós falamos sobre mudanças pelas quais nós não podemos admitir, e isto não é só eu, é a igreja, é você, é nós que pregamos o genuíno evangelho. Eu disse nesses domingos passados que nós não podemos aceitar mudanças que venham ferir o que está escrito na Bíblia como verdade para a igreja, para mim e para você. E eu falei da primeira mudança que nós não podemos admitir que aconteça nas nossas igrejas. Eu falei que nós não podemos admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Nós não podemos admitir isso. Também eu preguei sobre a segunda mudança, que nós não podemos admitir que preguemos em nossa igreja um cristianismo sem o poder do sangue de Jesus Cristo. Falei da terceira mudança, que agora das mudanças que eu gostaria que acontecesse, porque eu disse que existem mudanças pelas quais o meu coração está fechado, está cerrado. Eu não posso admitir tais mudanças acontecendo nas nossas igrejas, mas eu também falei de mudanças pelas quais o meu coração está aberto para elas, e eu estou orando, olha para cá, há muito tempo, para que estas mudanças venham acontecer em nossas igrejas. Aí eu falei da terceira mudança, que eu gostaria que acontecesse em nossas igrejas. Eu falei que eu gostaria que a igreja atual fosse parecida com a igreja primitiva, que a igreja atual tivesse o mesmo perfil, fosse parecida, fosse semelhante à igreja primitiva do tempo dos apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre a quarta mudança, e o tema está aí no telão. A quarta mudança é esta: eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais
profetas. Repita assim após mim: eu gostaria que Deus levantasse mais profetas. Olha para cá, eu não disse aos irmãos que eu gostaria que Deus levantasse na igreja mais pessoas com dom de profecia. Eu disse aos irmãos que eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais profetas. Escute bem isso: dom de profecias, às vezes nós temos até demais, e precisamos tomar cuidado, porque tem crente que é guiado por profecias, e hoje nós já estamos vendo profecia para comprar carro, para vender casa, profecia para mudar de cidade, tem profecias por aí para abrir empresas, estamos vendo profecia para casar, e tem até profecia para descasar também. Meu servo, troca a de 60 por 2 de 30. Misericórdia. Eu não estou falando de dom de profecias. Olha para cá. Eu estou falando de profetas verdadeiros. Até porque a Bíblia diz lá no Apocalipse, capítulo 19, o versículo de número 10, que o testemunho de Jesus é o espírito de toda profecia. Eu não sou contra a profecia, porque eu sou um crente pentecostal, mas para mim a maior profecia está aí, está aqui na nossa mão, é a Bíblia Sagrada. Eu não tenho a menor dúvida disso. O testemunho de Jesus é o espírito de toda a profecia. Eu não falo de profecias, eu falo de profetas verdadeiros. Olha para cá, quando você estuda a história dos profetas que marcaram o Velho Testamento, olha para cá, você vai ver que na maioria das vezes que Deus usou esses profetas, os profetas que marcaram a história do Velho Testamento, Deus usou eles não para prever o futuro, mas sim para condenar o presente. Deus precisa levantar, e a gente deve deixar que esta palavra venha imperar na nossa vida, porque Deus está querendo, Deus está precisando, Deus precisa levantar profetas verdadeiros, que tenha coragem de chegar para o pecador e chegar o dedo no nariz dele e dizer: você precisa se converter, você precisa abandonar os seus pecados, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa nascer de novo. Por que eu admiro as pregações de Cristo? Porque ele chega para um príncipe chamado Nicodemos e diz para ele vem com uma conversa meio fiada: a gente sabe que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus muda de assunto: eu não quero saber de elogio, eu quero saber se você já nasceu de novo, Nicodemo. Porque, na verdade, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Depois ele diz, não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Eu não estou falando de dom de profecias, eu estou falando de profetas verdadeiros. Escute bem isso. A Bíblia fala de 2 reis, Acabe e Josafá. E a Bíblia diz que esses 2 reis, eles fizeram uma aliança. Eles fizeram o quê? Uma aliança. Interessante, irmão, que a Bíblia diz que o filho de Josafá, o Jeorão, ele casou-se com a filha de Acabe, Atália.
ele casa com Atália. E é interessante que, após eles casarem, essa Atália, ela começou a interferir na vida desse moço, que era filho do rei. Ela começou a influenciá-la, por quê? Porque era uma jovem ímpia, filha de Acabe com Jezabel. E todos nós sabemos que Acabe era um homem de coração duro. E a sua mulher, Jezabel, que mantinha os 400 profetas de Azera comendo na sua mesa, pior ainda do que Acabe. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Josafá aparentou-se com Acabe. Fizeram uma aliança. E como se isso não bastasse, o seu filho Jeorão vai e casa com Atália, que era filha de Acabe. E acabou ela influenciando ele negativamente. E a gente conhece a história desse moço, porque quando Josafá morre, quem assume o trono é Jeorão. E olha, a Bíblia diz que foi o pior rei que subiu no trono. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudade. Ó, na lápide de Jeorão estava escrito lá: se foi sem deixar saudade. Está na Bíblia, irmão. Se foi sem deixar saudade. Era da linhagem de Davi. Só que, olha o que é casamento quando Deus não está no negócio. Aliança quando Deus não está no negócio. Estava tudo bem com Josafá. E aí começa toda esta história. Interessante. Está lá no capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. O que eu estou falando. Você pode ir mostrando aí e acompanhando. A Bíblia diz que no 17º ano do reinado, Josafá, ele foi visitar Acabe. E esse, o que fez? Propôs participar de uma campanha militar contra os sírios, que ocupavam o território de Ramote-Gileade. Josafá se dispôs o quê? A acompanhá-lo, mas primeiramente ele quis consultar os profetas. E você vê isso no capítulo 22 do primeiro livro dos Reis, capítulo 22. A Bíblia diz aqui que no verso 1 estiveram 3 anos quietos, não havia guerra entre a Síria e nem entre Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, ele desce até Israel para visitar então Acabe. Interessante que o rei Josafá era descendente do rei Davi. Ele foi o rei de Judá na época em que Israel estava dividido em 2 reinos. 2 reinos. Havia Israel, o reino do norte, e havia Judá, o reino do sul. O reino do norte tinha 10 tribos. O reino do norte tinha 10 tribos. A gente pode até chamar de 10 estados, para você entender melhor. E o reino do sul tinha 2 tribos, ou 2 estados. Um tinha a sede em Jerusalém, o outro a sede em Samaria. E a Bíblia diz que eles fizeram esta aliança. Olha para cá, olha o perigo de você fazer aliança com aqueles que não servem a Deus. A Bíblia diz que eles fizeram aliança. Quando Josafá vai visitar Acabe, olha o que está escrito no verso de número 2 do capítulo 22. Porém,
no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. E o rei de Israel, ou seja, Acabe, disse: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E que os sírios, em outras palavras, os sírios tomaram? Vocês não sabem? Falou para ele que Ramote Gileade é nossa e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria. E aí, irmão, ele começa a propor para Josafá uma parceria. O que ele faz? Ele diz: olha, sobe com a gente nessa campanha militar, na peleja contra Ramote de Gileade, vamos tomar, porque a gente está quieto, e eles estão triunfando. Olha o problema, olha o perigo de você fazer aliança com o ímpio, com aqueles que aborrecem ao Senhor. Olha aí o perigo. A Bíblia diz que eles fizeram essa parceria. Só que Josafá, escute bem isso, Josafá era um homem crente. Ele era um homem temente a Deus. Todavia ele errou aqui, de fazer essa aliança, ele errou, mas era um homem temente a Deus. Ele diz: olha, a gente não pode ir para essa peleja sem primeiro consultar os profetas. Olha o perigo de consultar profeta. Acabe virou e diz: é para consultar profeta? Pode deixar, eu vou reunir para você aqui 400 deles. Eu vou reunir 400. E a Bíblia diz que rapidamente Acabe reúne os 400 profetas. Eles estavam assentados na praça, né, cada um no seu trono, o rei Josafá, o rei Acabe, e trouxeram todos aqueles profetas diante deles. E aí a pergunta era esta: olha, nós devemos subir a Ramote Gileade ou não devemos? Olha o perigo de consultar profetas que não são verdadeiros. Irmão, todos os profetas, eram profetas de Baal, quase 400 profetas. Ao todo, os profetas de Baal eram 450. Naquele dia parece que alguns não atenderam a convocação, mas tinha quase 400 profetas. Reuniram todos esses profetas e eles perguntaram: devemos subir a Ramote Gileade ou não devemos? E eles a uma só voz: pode subir, Josafá, pode subir, Acabe. A vitória está sendo entregue na mão de vocês. Pode subir, que vocês serão vitoriosos. Pode subir, que vocês vencerão a peleja. Josafá, homem experiente, conhecia Deus, falou: esse negócio está errado. Todos profetizando uma só coisa, tem coisa errada. Todos falando uma só coisa. Eu acredito que Acabe olhava para ele e dizia: tá vendo, Josafá? Todos os profetas falando uma só verdade, que é para a gente subir, porque nós seremos vitoriosos. Vamos subir. E Josafá desconfiado disse: não, mas não tem jeito de mandar esses profetas embora e me trazer apenas um profeta que tem verdadeiramente compromisso com Deus, irmão, porque está demais. Todos os profetas falando a mesma coisa, tem coisa errada. Ele teve discernimento, mesmo estando numa posição errada, que ele não poderia fazer aliança com o ímpio Acabe. Ele não poderia, mas ele era temente a Deus, e ele desconfiou. Ele disse: não, está errado. Eu quero que você me traga aí um profeta que verdadeiramente tem compromisso com Deus. Não tem aí um profeta? Ele diz: Acabe diz: tem um profeta, Micaías, mas eu não gosto muito desse profeta, não gosto mesmo. Mas por que você não gosta?
porque ele só profetiza contra mim. Ele só fala mal de mim. Então eu já determinei, ou profetiza ao meu favor, ou vai morrer na prisão. Mas aonde está ele? Está na prisão, acabei de falar, está lá na prisão. Ou profetiza ao meu favor, favoravelmente a mim, ou vai morrer na prisão. E sabe que tem gente, irmão, que só gosta de profecia que fala em seu favor. Só gosta de pregação que amassageia o seu ego. Tem gente que só gosta de palavra profética que não lhe incomoda. Abandone o pecado, se converta, deixa a murmuração, deixa as coisas erradas. Ele não gosta desse tipo de pregação. Ele gosta de pregação, receba a chave da casa nova, do apartamento novo, do carro novo, receba a prosperidade. Ele, glória a Deus, é comigo. Mas quando a palavra vem de uma forma exortativa, admoestativa, quando a verdadeira profecia, que é a Bíblia Sagrada, vem em forma de correção para ele diz, não, peraí, eu não gosto desse tipo de mensagem. Está abrindo aí mais uma igreja na cidade. Igreja que infelizmente prega esse tipo de evangelho, atraindo os jovens. E o povo gosta. Agora é você que escolhe. Se você quer uma igreja que te ensina para levar para o céu, você vai estar numa igreja que prega genuinamente a palavra. Senão você vai, como sendo Maria, vai com as outras, sem discernimento nenhum, só à procura de louvor, e não à procura de Jesus e da sua palavra. Irmão, Josafá teve discernimento. Ele diz, não dá para mandar esses profetas embora e trazer um só. Aí trouxeram Micaías. Aonde está ele? Ele está preso. Aí mandaram o eunuco buscar Micaías. Interessante que o mensageiro que foi lá buscar Micaías já deu as condições das coisas que estavam acontecendo lá fora perante o rei. E disse, olha rapaz, vê se você coopera, Micaías. Todos os profetas lá, a uma só voz, está dizendo que o rei Acabe, o rei Josafá, pode subir para a guerra, porque eles vão vencer a peleja. Vê se coopera, rapaz. Seja o teu falar, seja a sua palavra profética, igual a deles. Vê se coopera. Ele fala, pode deixar, é para cooperar. Aquilo que Deus colocar na minha boca, eu falarei. Olha para cá, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Quando Micaías é levado diante do rei Acabe e diante do rei Josafá, Josafá pergunta, e aí Micaías, nós queremos saber, subimos a Ramote Gileade? Devemos subir a Ramote Gileade ou não devemos? E ele em tom irônico, você sabe o que é tom irônico? É a mesma coisa de eu pregar para alguém e dizer, você pode ir, você vai ver o que vai acontecer, você pode ir, falando até de uma forma debochando, e você vai ver a diferença, quando eu digo, vocês querem ir, sobem para vocês verem o que vai acontecer, vocês vão ver a diferença. Primeira vez o pastor falou debochando, quer ir, pode ir, tal. Mas a segunda vez ele falou sério. Então, isso é um tom irônico. Quando perguntou para Micaías, nós podemos subir a Ramote Gileade contra eles? Devemos subir ou não devemos? Ele diz, pode subir, Acabe. Pode subir, Josafá. Vocês já venceram a peleja, pode subir. A vitória de vocês. Logo Acabe percebeu que ele estava falando em tom irônico e disse, Micaías, me fale a verdade em nome do Senhor. Eu tão somente quero a verdade de você. Então é a verdade que você quer? Então segura aí, que já vai a verdade de Deus para vocês.
não subam à peleja. Não subam à peleja, porque nesta noite, o Deus a quem eu sirvo me deu uma visão. Aleluia. Irmão, isso aqui é profeta verdadeiro. É profeta que não tem medo de desafiar os 400 profetas de Baal que estavam ali. E diante do rei, que ele poderia ser morto a qualquer momento, de repente, ele poderia ser morto. Mas ele não teve medo de dizer diante de Acabe e diante de Josafá e daqueles profetas mentirosos, dizendo: não subam à peleja. Porque nesta noite, o Deus a quem eu sirvo, Ele me deu uma visão. E olha, nesta visão, eu vi todo Israel disperso, como ovelha que não tem pastores. Não subam à peleja, porque vocês serão mortos. Não subam à peleja, que vocês serão destruídos. Quando ele acaba de profetizar, vem um falso profeta, Zedequias, já dá uma queixada nele no queixo, já machuca ele, porque ele não profetizou o que eles queriam ouvir. E profeta verdadeiro é isso, ele não profetiza o que você quer ouvir, ele profetiza o que você precisa de ouvir. O verdadeiro pastor é aquele que prega a palavra, não a mensagem que você quer ouvir, mas a mensagem que você precisa ouvir. E quando ele profetizou: não subam a peleja, porque vocês serão mortos, Acabe olha para Josafá e diz: eu não te falei, rapaz, eu não te falei. Com Micaías não tem acordo, com Micaías não tem jeito, ele só profetiza contra mim. Eu não te falei? Olha, vai fazer o seguinte: prenda ele novamente, vai dar para ele pão de amargura, água de dor, porque depois que eu vim da peleja, eu vou acertar a conta com Micaías. Prenda ele novamente, porque depois que eu voltar da peleja, eu vou acertar as contas com ele. Aí a profecia foi muito mais forte, porque Micaías levantou, pôs o dedo no nariz de Acabe e disse: se tu voltares vivo da peleja, o Senhor não falou através da minha boca. Aleluia, isso aí é profeta verdadeiro, irmão. Ele não teve medo de meter o dedo no nariz de Acabe e dizer: se tu voltares vivo da peleja. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: olha, Acabe, eu não sei não se você tem essa garantia toda que vai voltar vivo da peleja. Irmão, a Bíblia diz que eles foram para a peleja, possuir Ramote de Gileade. E a Bíblia diz que o rei Acabe, ele se disfarçou. Ele fez o quê? Se disfarçou. Ele estava com medo, ele se disfarçou. O rei Josafá foi com as suas vestes reais de guerra, mas não disfarçadamente. E a Bíblia diz, irmão, que aquela peleja foi intensa. E o rei da Síria já tinha dito ao seu soldado: olha, vocês não vão batalhar contra nenhum homem, senão contra o rei de Israel. Porque naquela época as pelejas eram ganhas assim. Se você matasse o rei, todos os seus soldados, eles seriam mortos ou rendidos. Ou seja, eles aceitavam aquela derrota, se matasse o rei primeiro. O que aconteceu? O rei da Síria diz: vocês não vão batalhar com um homem, nem pequeno, nem grande. O nosso alvo é o rei Acabe. Sabe o que aconteceu? De repente, eles conseguiram detectar um carro. Ele disse: isso aí é o carro do rei. Quando chegaram próximo, sabe o que era? Era o rei Josafá. Quando eles
pensavam que havia encontrado o rei Acabe. A Bíblia diz que Josafá deu um grito, ele gritou, talvez com medo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, ajudando um homem ímpio? Agora eu vou ser morto. A Bíblia diz que eles disseram: certamente é o rei Acabe, mas não era, era o rei Josafá. Só que a Bíblia diz, irmão, que o rei Josafá, ele começou a clamar ao Senhor, e Deus os desviou dele. Sabe por quê, irmão? Porque o crente é assim, o crente conhecedor da palavra, quando ele sabe que está errado, ele sabe que pecou, mas mesmo sabendo, irmão, que pecou, ele sabe que a misericórdia de Deus é infinita. As misericórdias de Deus são novas cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Josafá sabia: olha, eu estou no lugar errado, na hora errada, na mira das flechas dos soldados sírios, eu posso morrer a qualquer momento, mas Deus tenha misericórdia. E ele pede ajuda para Deus, e Deus dá livramento para ele. Aí eles detectam e vê que não era realmente o rei Acabe, mas a mensagem era: vocês vão combater contra o rei Acabe, vocês vão matar Acabe para mim. A mensagem dada aos seus soldados. E a Bíblia diz, irmão, que a peleja estava quase chegando no seu final, estava quase acabando a peleja, e nada deles encontrar Acabe. Mas sabe o que aconteceu? Quando o Espírito Santo trabalha em favor da palavra do verdadeiro profeta, é assim. A Bíblia diz que tinha ali um soldado. Tinha quem ali? Um soldado. Está escrito lá no versículo de número 34. Era um soldado simples, Cleves. Era um soldado muito simples. E ele diz: meu Deus, eu vim aqui com essa flecha para a batalha. Até agora eu não usei essa flecha, e eu não sei o que eu vou fazer com ela. Eu não vou voltar para casa com esse peso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar essa flecha para cima e cai na cabeça de quem cair, mas eu não vou levar esse negócio para casa, não. Eu não vou voltar para casa com essa flecha. E a Bíblia diz que ele, escrito no verso 34, entesou o seu arco na sua simplicidade. Ele diz: eu não vou voltar para casa com esse arco e com essa flecha, não, levando esse peso, não. Eu vou jogar ela para cima e cai na cabeça de quem cair. Mas ele não sabia, irmão, que quando ele jogasse aquela flecha para cima, o Espírito Santo ia descer para conduzir ela exatamente no lugar que precisava. Quando ele jogou aquela flecha para cima, o Espírito Santo desceu. E a Bíblia diz que a flecha foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. E sabe aonde ela caiu? Bem junto à juntura da couraça de Acabe e as fivelas. Caiu bem assim. E quando a flecha caiu, a Bíblia diz, irmão, que Acabe disse ao seu moço: olha, eu estou ferido. Ao seu carreteiro: eu estou ferido gravemente, me leva, me tira daqui. E começou a chorar sangue, e de repente ele passando mal, e eles pegam ali aquela carruagem, aquele carro, e tenta sair da peleja, mas resultado: Acabe morreu ali dentro do seu carro, conforme a palavra do profeta Micaías. A Bíblia diz, irmão, no versículo de número 40, que Acabe morreu, Acabe dormiu com seus pais, aleluia, e o seu filho reinou em seu lugar. Pastor, e com Josafá? A Bíblia diz que Josafá voltou para sua terra em paz, aleluia. Olha para cá, a palavra do profeta de Deus se cumpriu. Sabe por quê? Porque quando o profeta de Deus verdadeiro, Deus usa esses profetas para falar,
Deus assina embaixo, irmão. Deus, olha, se é profeta verdadeiro, hoje tem gente aí jogando profecia para o alto. Olha, Deus está me mostrando aqui 10 pessoas com dor de cabeça. Eu perguntei quantas pessoas estão com gripe aí, 3 levantou a mão. Irmão, isso é a coisa mais fácil. Joga a carapuça, cai na cabeça de quem cair. Jesus está dizendo que vai curar os 10. Jesus está dizendo, e numa igreja grande, se não bastasse, tem pessoas com problema, com dificuldade, e tem gente tascando profecia para lá e para cá. Irmão, não busque profecia, busque profeta verdadeiro. A única verdade que nós temos está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. É por isso que eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais profetas. Pessoa, irmão, que quando assume a tribuna para pregar, não tem medo de falar a verdade. Fala a verdade até com a cara feia, cara sisuda, e ele fala a verdade, mas no nome do Senhor. Micaías falou a verdade. O rei Acabe morreu, mas a palavra do profeta se cumpriu. Sabe por quê? Quando Deus fala, Deus assina embaixo. Olha para cá. Eu temo e tremo diante da palavra de um homem de Deus. De um homem de Deus. Eu temo e tremo diante da palavra de um homem de Deus. Sabe por quê? Porque quando o homem de Deus fala, Deus assina embaixo. Você lembra de Elias? Chega um mensageiro com 50 homens. Era ao todo 51 soldados. E diz, homem de Deus, o rei diz, quem era o rei? Acabe. O rei diz, desce. Ele diz, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consome a ti e os seus 50. 51 homens desapareceu. Ninguém sabe aonde são até hoje. De repente, o rei espera. Cadê o capitão que eu mandei com os seus 50? Não veio? Mandou mais um capitão com 50. Diga lá a Elias, para ele descer, que eu quero ter uma conversa com ele. A Bíblia diz que aquele homem chega e diz, homem de Deus, o rei disse, desce. Ele diz, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consome a ti e os seus 50. Mais 51. Ao todo, 102. E o Elias está lá. Deus não mandou ele descer, Elias está lá. Aí veio um capitão com mais 50, mas ele veio diferente, pedindo clemência. Meu Senhor, seja preciosa diante da sua face, a minha vida, a vida desses teus 50. Tenha misericórdia da gente. Já sabia o que poderia acontecer. Aí Deus fala no coração de Elias, desce, vai com eles, Elias. Vai com ele, vai com eles. E aí Elias desceu. Irmão, descer só quando Deus manda. Mas o que eu estou mostrando para você? Isso é profeta verdadeiro. Você lembra de Eliseu? Quando Elias foi arrebatado, ele já tinha aberto a água do Jordão. Quando aqueles profetas encontrou com ele, e zombando dele, sobe, calvo. Ou seja, Elias subiu, você ficou, sobe, calvo, sobe. Parece que ele era meio calvo, meio careca, Eliseu. E sabe o que ele fez? Ele os amaldiçoou. E a Bíblia diz que 2 ursas saíram do bosque e despedaçou 42 daqueles jovenzinhos. 42. Sabe o que é isso? É a palavra do profeta verdadeiro. Eu vou finalizar dizendo para vocês, eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais profetas. Nós temos na cidade de Taubaté um irmão que sentiu a chamada missionária para o Japão. Até então, o pastor daquela igreja, pastor Ezequiel da Silva, de saudosa memória, muito amigo meu,
contou isso pessoalmente para mim, eu fiquei maravilhado. Ele diz que um irmão lhe procurou dizendo para ele: pastor, eu estou sentindo a chamada missionária para o Japão. Ele, olhando para aquele irmão, sabendo que se tratava de uma pessoa séria e que Deus realmente havia falado, tratado com ele, ele diz: pois não, irmão, se Deus falou com você, se você é portador de uma chamada para o Japão, nós vamos começar a te preparar para te enviar para o Japão. Mas os irmãos sabem, você estuda 5 anos consecutivos para aprender a falar ou para aprender a fazer uma oração em japonês. Você tem que estudar 5 anos consecutivos. É uma das línguas mais difíceis de se aprender no mundo, é a língua japonesa. Aí o pastor diz: ó, a gente, se você tem uma chamada para o Japão, a gente tem que começar a te preparar para você, quando chegar lá no Japão, você saber pregar a palavra, falar a língua japonesa. E começou então o preparamento daquele irmão, arrumaram uma escola e aquele irmão começou a estudar exatamente a língua japonesa. E olha para cá, os meses foram passando. E um certo dia, aqueles irmãos, eu conheço bem, eu preguei nessa igreja lá em Taubaté. A igreja fica bem de frente a uma praça, e quando os irmãos saem da igreja, eles têm que normalmente passar no meio daquela praça. É uma igreja muito grande ali, a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Eu já preguei lá em algumas convenções da Comadesp, e é interessante, ele diz que um certo dia, quando terminou a escola bíblica dominical no domingo, aqueles irmãos iam passando ali pelo meio da praça. E aquele irmão que havia recebido a chamada missionária para o Japão, estava ali entre aqueles irmãos. E quando aquele irmão foi passando ali no meio da praça, ele olha subitamente, quem ele vê? Um japonês. Ele diz: opa, é por aqui. Se Deus me enviou, se Deus me deu uma chamada para ganhar japonês para ele, eu não vou esperar chegar até lá no Japão. Olha ali um japonês, eu vou começar a pregar agora. Ele já sabia dizer algumas palavras em japonês, já tinha estudado alguns meses, e ele, o que ele fez? Começou a se dirigir até aquele japonês que estava sentado ali no banco da praça. Irmão, mas olha para cá, quando ele começou a falar as suas primeiras palavras em japonês para aquele homem, mas aquele japonês se levantou, mas tão bravo, os olhos ficou pequeno, e ele se levantou, pôs o dedo no nariz do irmão e começou a falar umas palavras diferentes para ele, como que ameaçando ele, e o japonês dava um passo para frente, o irmão dava um passo para trás, o japonês dava um passo para frente, o irmão dava um passo para trás, com o dedo no nariz do irmão, e dizendo, olha, umas palavras lá, e ameaçando o irmão. Quando aquele irmão presenciou isso, e tinha mais irmãos ali, junto com aquele irmão, ele ficou com tanta vergonha, ele ficou tão amarelado, e ele foi pedindo para Deus 1000 perdões. Senhor, eu quero te dizer que eu me equivoquei, eu não tenho chamada para o Japão coisa nenhuma, Senhor, porque se eu tivesse chamada para o Japão, eu não estaria passando essa vergonha que eu estou passando agora. Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim, olha o vexame diante dos irmãos aqui na praça que eu estou passando, 1000 perdões, me perdoa, Senhor, me perdoa. Mas enquanto ele falava isso, nas suas palavras, no seu coração, o Espírito Santo falou fortemente no coração daquele irmão e disse: levante a sua cabeça aí, porque eu quero te dizer que Deus te chamou exatamente para o Japão. Levanta a sua cabeça aí,
que você vai falar palavras que você nunca falou na sua vida. Ele diz: opa, se o Espírito Santo mandou eu falar, sai da frente porque eu vou falar. E ele se levantou com o dedo no nariz do japonês. Agora o japonês dava um passo para trás, o irmão dava um passo para frente, o japonês dava um passo para trás, ele dava um passo para frente com o dedo no nariz do japonês, e o japonês olhou com os olhos arregalados e diz: coragem ele tem, autoridade, hein? Autoridade ele tem, coragem e tal, e dava um passo para trás, e de repente, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo usou a língua daquele irmão, e ele começou exatamente a falar a língua japonesa, e começou a pregar para aquele irmão em japonês, e aquela pessoa aceitou Jesus como Salvador, e o nome do Senhor foi glorificado. Olha para cá, Deus quer levantar nessa noite profetas verdadeiros, que tenha coragem de pregar genuinamente a sua palavra. Quando o pastor de saudosa memória, José Ezequiel da Silva, me contou esse testemunho, eu fiquei maravilhado. Sabe por quê? Porque Deus ainda levanta profetas em nosso meio. Fica em pé. Eu não sei qual é a tua chamada. É a Bíblia que diz que Deus levanta uns para ensinar, outros para presidir, outros com dom de curas, outros com dom de milagres, outros com dom de interpretação de línguas, outro com dom de profetizar. E quando fala-se de profetizar, não pensa você que é sair por aí falando no ouvido das pessoas, que a verdadeira profecia acontece aqui no púlpito. Acontece no púlpito, acontece diante das pessoas. Tem gente que quer falar em profecia, mas chega lá e fala entre ela só e a pessoa. A Bíblia diz que a pessoa deve falar a profecia e os outros julgarem, para ver se a profecia é de Deus. E passou, mas como é que eu sei quando a profecia não é de Deus? Se alguém disse para você algo que não se cumpriu, olha para cá, esse profeta foi mentiroso, porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. É por isso que eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais profetas. Eu gostaria que Deus levantasse hoje aqui, não é amanhã, não é a semana que vem, não é o mês que vem. Eu gostaria que Deus levantasse em nosso meio mais profetas. Coloca o tema aí para deixar registrado. Eu gostaria que Deus fizesse isso hoje aqui. Eu não sei se você é portador de uma chamada, mas primeiro, você tem que ter coragem para falar tudo quanto Deus colocar na sua boca. Ah, pastor, mas se eu falar, essa pessoa é minha amiga, é meu amigo, vai ficar de mal de mim. Então você não serve para ser profeta verdadeiro. Porque o profeta verdadeiro, ainda que ele tenha que ir para o calabouço, para a prisão, mas aquilo que Deus fala, ele não arreda o passo. Ele prega, ele fala genuinamente. Eu gostaria de orar por você que sente uma chamada de Deus para a sua vida. Está lendo a Bíblia, está aprendendo com Jesus, Deus está te ensinando muitas coisas ocultas, e você ainda não se manifestou isso como uma chamada de Deus para você. É Deus se chamando. Eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, eu passei a ler a Bíblia noite e dia. Era uma alegria, era um gozo, e o meu coração começou a queimar. O meu coração começou a arder com o poder da palavra. E logo Deus me chamou. Eu sinto que Deus está chamando alguém aqui nesta noite.
Você sente a chamada de Deus? Ah, pastor, eu sinto a chamada de Deus, não é para pregar, é para orar por alguém, é para interceder, é para ser uma intercessora, um intercessor, é para visitar, é para orar para alguém. Saia do teu lugar e venha à frente. Nós vamos louvar o Senhor. Venha depressa. Todos que sentem uma chamada de Deus para a sua vida, sai do teu lugar. Pode ser grande, pode ser pequeno. Sai do teu lugar e vem à frente. Não tenha vergonha. Tem gente que Deus está falando. Tem gente que Deus está movendo o coração, mas ele não quer se entregar para Deus. Ele tem um coração duro. Ela tem um coração duro.